Decisão de Gilmar Mendes limita impeachment no STF e acende alerta sobre supremacia judicial no Brasil. A recente decisão do ministro Gilmar Mendes, determinando que apenas a Procuradoria-Geral da República, PGR, possui legitimidade para solicitar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, reacendeu um intenso debate no país. O tema não é novo, mas ganha novo peso quando analisado sob o cenário atual. Um STF cada vez mais ativo, frequentemente ultrapassando fronteiras institucionais e tomando decisões que impactam diretamente o equilíbrio entre os poderes. A posição de Gilmar Mendes, ao centralizar exclusivamente na PGR a prerrogativa de pedir impeachment de ministros, foi interpretada por muitos como mais um passo no sentido de blindar a Suprema Corte contra qualquer forma de responsabilização. Não se trata apenas de uma questão jurídica. É uma questão política, institucional e, sobretudo, democrática. Afinal, o impeachment de ministros do STF está previsto na Constituição. O que se debate agora é quem pode iniciar esse processo. A decisão, para muitos, soa como um recado: contestar o STF, ou mesmo buscar mecanismos constitucionais de responsabilização, se torna um ato praticamente impossível. A PGR, órgão que deveria funcionar como fiscal independente da lei, tem sido alvo constante de críticas pela excessiva proximidade com o Supremo e o Executivo. Ao entregar exclusivamente a esse órgão a chave para qualquer ação contra ministros, cria-se um círculo de proteção institucional em que os próprios investigados, na prática, definem quem pode ou não questioná-los. O ponto central é simples: nenhuma autoridade pública, por mais alta que seja, pode estar acima do escrutínio, muito menos acima da Constituição. E quando mecanismos republicanos são interpretados de forma a restringir a participação da sociedade, seja diretamente ou por meio de seus representantes, instala-se um desequilíbrio perigoso. O Brasil acompanha, nos últimos anos, um processo claro de expansão do poder do STF. A Corte passou a legislar em temas sensíveis, interferir em decisões do Congresso e até mediar disputas claramente políticas. É justamente em momentos como esse que mecanismos de responsabilidade são ainda mais importantes. A possibilidade de impeachment, ainda que rara, é um desses instrumentos. Ao limitar essa prerrogativa, cria-se um ambiente em que ministros se tornam figuras intocáveis. Não se trata de perseguir o STF ou de deslegitimar a justiça. Trata-se do contrário: garantir que o judiciário permaneça dentro do que a Constituição define. Impeachment não é ataque. É regra constitucional. É baliza institucional. O STF não é um poder superior aos demais. É apenas um dos 3 poderes da República. Quando um deles passa a operar sem freios adequados, o sistema de pesos e contrapesos deixa de existir. E, historicamente, quando isso ocorre, quem perde não é a classe política. É o cidadão comum. A sociedade brasileira tem demonstrado crescente desconfiança em relação ao Supremo. Não por acaso. Decisões monocráticas que interferem no processo legislativo, investigações iniciadas por ofício, censura prévia, prisões controversas e manifestações abertas de alguns ministros sobre temas políticos criam uma percepção de que a Corte se distancia cada vez mais da função para a qual foi criada. A decisão de Gilmar Mendes deve ser vista dentro desse contexto. Ao invés de ampliar a clareza e fortalecer a transparência, ela restringe ainda mais os mecanismos de controle. E quando um poder passa a se autorregular, o conceito de república é colocado em risco. É preciso lembrar que a Constituição foi desenhada para impedir a concentração de poder. Não importa se o poder está nas mãos de um presidente, de um parlamento ou de uma corte. Concentração sempre leva à arbitrariedade. Sempre. A pergunta que emerge é: quem fiscaliza o STF? Se a resposta for o próprio STF, então o país deixa de ser uma república constitucional para se tornar algo muito diferente do que os constituintes imaginaram em 1988. A decisão também revela algo maior: a crescente resistência de parte do judiciário em aceitar qualquer forma de responsabilização. A narrativa de que críticas ao Supremo equivalem a ataques à democracia se tornou comum. Mas democracia real não existe sem crítica, sem debate e sem mecanismos de limitação de poder. Blindar ministros do STF não é fortalecer a democracia, é enfraquecê-la. Uma república saudável exige que todos, absolutamente todos, possam ser responsabilizados quando necessário. É natural que ministros do Supremo defendam sua própria instituição, mas também é natural que o Legislativo, Casa do Povo, e a sociedade defendam um controle democrático. Quando interpretações jurídicas passam a restringir instrumentos constitucionais, o debate deixa de ser jurídico e se torna político. E é nesse ponto que a decisão precisa ser discutida com seriedade. O Brasil precisa de um STF forte, independente e respeitado.
Mas precisa, acima de tudo, de um STF que respeite seus próprios limites, que não atue como legislador, que não invada as competências de outros poderes e que entenda que sua autoridade vem da Constituição, e não de decisões internas que ampliam seu alcance de forma ilimitada. Ao longo da história, países que caminharam para modelos de concentração de poder começaram por pequenos passos. Muitas vezes decisões aparentemente técnicas. Pequenas mudanças na interpretação das leis. Aos poucos, mecanismos de controle desaparecem. E, quando a sociedade percebe, é tarde demais. Por isso, discutir a decisão de Gilmar Mendes não é atacar o Supremo. É proteger o país de um perigoso precedente. É garantir que a Constituição continue acima dos homens, e não o contrário. Não há democracia sem limites. Não há república sem controle. E não há liberdade quando um poder se declara intocável. Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.